Sua segunda carta aos Coríntios, lembrar a palavra do Senhor que incentiva a contribuição, que nos dá realmente um suporte, uma base para essa ação, né? E nós temos uma palavra muito boa no capítulo 8 de 2 Coríntios, né? E está escrito: vamos ler do versículo 8 e 9 só. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Que maravilha, né? Ao dizer isso, Paulo está estabelecendo aqui um paradoxo, né? Riqueza e pobreza de Jesus Cristo. E a contribuição, ela é um paradoxo mesmo, né? Nós, na verdade, como nós podemos dar alguma coisa para Deus se dele nós temos recebido tudo? É um pensamento, né? Como é que eu vou dar alguma coisa se eu recebi? Então, nós somos devedor duas vezes. Primeiro, porque ele nos deu. Segundo, porque é dele. Então, nós devemos duas vezes. E Jesus mostrou isso, né? Ele realmente se entregou totalmente, sendo rico, se fez pobre por amor. Então, que esse amor nos constranja também a contribuir. Vamos orar. Pai amado, nós estamos oferecendo um culto a Ti. E queremos agora, Senhor, entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, o que estamos trazendo para o santuário da casa do Senhor. Te agradecemos por tudo e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar com o hino 96. Se o inimigo teme combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras frutos ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz. Deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Todos juntos. Deixa penetrar a luz, aleluia. Deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti,
e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegres fores a mansão sem par, ó, enfrenta trevas que não vão se afastar. Que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Para terminar, deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Graças a Deus. Amém. A luz de Deus realmente manifesta o próprio Deus, né? Deus é luz. Então, não há nada que ele não possa atingir. E a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 3, que a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram. E não prevalecem mesmo. As trevas não têm poder sobre a luz. Meus queridos irmãos, nós vamos então dar continuação, porque o método que nós nos propomos aqui, desde que chegamos, é de estudos sequenciados. Então nós entendemos, pela palavra do Senhor, que nós trabalhamos de uma forma edificar a igreja, né? E a construção, nunca você vai ver alguém construindo de cima para baixo. É impossível começar do teto, né? Vai ter que começar de uma base e aí dar prosseguimento, né? Eu até fico feliz se ligar o ar-condicionado, mas segura um pouco na temperatura hoje, porque hoje eu fui ao médico até pela manhã, precisei ir ao médico. A minha faringe e a laringe, elas se comprometeram um pouco, esse clima seco, né? E a gente é assim. E aconteceu que sábado eu preguei numa congregação que, com todo respeito a todas as pessoas, mas a gente passa em determinados lugares que nós nos tornamos pessoas muito queridas, né? E a gente volta para esses determinados lugares e encontramos pessoas que nos abraçam mesmo, né? Pela graça do Senhor, eu plantei já 5 igrejas, né? E tive a felicidade de passar um tempo em que, assim, determinadas congregações a gente lembra com muita saudade, né? Eu não vou negar para ninguém aqui que eu não tenho a saudade do Quebec. Então, se de vez em quando vocês ouviram eu falar do Quebec assim, Dilson, vocês não ficam pensando em outra coisa, não. É que ali Deus nos deu um tempo muito feliz mesmo.
houve uma abertura de coração assim muito significativamente dos irmãos. Eles nos receberam com muito amor, com muito carinho, com muita alegria. E nós trabalhamos ali 7 anos, faltou 30 dias para 7 anos, 6 anos e 11 meses, né, e um dia. E trabalhamos ali, e Deus nos deu graça de plantar algumas igrejas, e havia uma comunidade interessante de irmãos no Parque das Grevilhas, onde Deus nos deu um terreno. Na verdade, foi o irmão José que faleceu. Ele comprou um lugar e tinha um boteco na frente, né? E quando ele comprou, nós ousamos falar, isso aqui poderia virar uma igreja. Aquilo parece que caiu no coração dele. Ele tinha outros bens, ele resolveu dar aquilo para a igreja. E ali virou uma congregação nossa, que vamos dizer assim, é a pérolazinha do Quebec. Porque o Quebec não abre mão, já abriu mão de outras, como o Favoreto, como o antigo Rebouças, que hoje é o Paris, mas não abriu mão ainda do Grevilhas. Porque tem uma comunidade de irmãos lá, tão afetuosos, tão especiais, que nos traz muito carinho, nos traz muito amor. E eu retornei lá sábado passado, e eu preguei com uma certa eloquência, né? Aquele momento que você realmente solta tudo que você tem aqui, né? Seja seus arcabouços, seus esboços, seus roteiros, né? E aí, como diz, vira penteca mesmo, né? E que ninguém me veja eu fazer isso, porque eu sou um pentecostal assim que, graças a Deus, o fogo do Espírito Santo está na minha vida. E aí, depois disso, eu entrei no carro suado e liguei o ar-condicionado. Eu falei, mas me deu um calor tão grande. E resultado é que no outro dia meu corpo estava parecendo que eu tinha apanhado de um bando de pessoas. E eu passei uma segunda-feira assim, como diz, de ressaca mesmo, sabe? Parece que eu tinha, né, passado por um molho. Né? Aí resultado é que a minha esposa falou, você não pode ficar assim. Não, eu vou melhorar. E homem, sabe, para ir médico é uma coisa terrível. Mas ela marcou e eu tive que ir hoje. Eu fui lá só para constatar mesmo que a minha... Beber muita água, né? Beber muita água. Mas, enfim. E o dia acabou sendo bem corrido. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. E os irmãos, então, sabem que nós estamos dando um estudo sequenciado. Por quê? Nós estamos falando um pouco de educação, desde que eu cheguei aqui. Nenhum cristão que queira entender o que é cristianismo, poderá entender o cristianismo a parte dos ensinos de Jesus. Jesus foi um mestre, mas que ele não veio aqui para ser como Platão, Aristóteles, Sócrates, outros mestres filosóficos, tanto da filosofia socrática, pós-socrática, filosofia moderna, né, filosofia de educação, que busca trabalhar o ser humano a fim de educá-lo. E nós, quando nascemos, os nossos pais têm que ter um pensamento. Que filho eu quero ter? Né? De que maneira eu quero educar? Via de regra, nós somos educados muito pelo que vemos. Né? Os exemplos falam mais alto que as palavras. E muito do que você é hoje, você está repetindo o que os seus pais foram.
Uma casa que grita na hora da discussão, geralmente foi porque os pais gritavam. Existem muitas maneiras de resolver problema. E uma das maneiras mais erradas é resolver no grito, né? Mas parece que as pessoas, bom, não vou dizer, né, muito, porque senão pode ser que alguém se ofenda, mas isso é uma falta de educação muito grande, né? Então nós devemos resolver as coisas com sabedoria. Os problemas existem justamente para nos conduzir ao crescimento. Todos os problemas que vêm à sua frente, ele vem para você superá-lo. Mais tarde, quando nós estudarmos mais profundamente isso, que nós passarmos por dentro da Epístola aos Hebreus, nós vamos chegar em Tiago. E Tiago, ele tem uma lista muito grande de problemas que se devem resolver com sabedoria, e ele chega até a dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça, né, a Deus. E então, nós precisamos ter sabedoria para resolver os problemas. Bom, e no cristianismo, o Senhor Jesus, ele ensinou, não para nos fazer, digamos assim, meros cristãos. Você vem aqui, e eu quero que você repita isso mais uma vez: eu vim aqui para melhorar a minha vida. É isso, queridos. Nós não devíamos vir ao templo com outro propósito. Eu vou melhorar a minha vida. Melhorar como um pai, melhorar como mãe, melhorar como esposa, melhorar como esposo, melhorar como cristão, melhorar como vizinho, melhorar. E nós devemos orar nesse sentido, né? De nos ver alguém que necessita de melhora em qualquer área da sua vida, que você vê que você precisa de uma melhora, é o Espírito Santo que está te indicando que você precisa melhorar em alguma área da sua vida. Jesus, eu até quero que vocês, antes de tomar o nosso texto básico, vamos só olhar uma palavrinha só, né? Eu vou correlacionar ela. Primeiro eu vou citar, depois eu vou correlacionar. Jesus disse assim, ó: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quantos aqui são perfeitos? Ninguém responde essa pergunta positivamente. Mas se Jesus disse: sede perfeito, vocês acham que Jesus estava ironizando, sim ou não? Hã? Era ironia aquilo? Se Jesus falou, sede perfeito, há possibilidade de alguém ser perfeito? Bom, olha, foi Jesus que falou, sede perfeito. Paulo diz, eu prossigo para o alvo. Ele estava dizendo que estava buscando a perfeição. Mas olha, eu quero que você abra Hebreus 6. Não é a parte do estudo, mas estou falando sobre educação. E a educação é um caminho proposto pelo Senhor. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, alguém pode ler para mim o versículo 1, por favor? Capítulo 6 e 1. Prossigamos até aonde?
Note bem, ele vai falar alguns elementos. Você só leu 2 porque para aí, ó. As obras, o arrependimento, melhor 3, né? E a fé. Versículo 2, pode ler o 2? Batismo, imposição de mão e que mais? Note bem, 7 elementos de educação aqui, ó. Eu com o irmão Prates, e com a irmã Sandra, e com o Enzo, e com a irmã Anitta, passamos alguns dias estudando sobre o discipulado, para chegar ao batismo. Isso é uma forma de educação. Ele está aqui introduzido ao cristianismo, passou pelo batismo, aceitou a fé em Cristo para ser mudado. Pergunta: Prates, já melhorou a vida ou não? É transformação. Mas essa mudança, ela é um processo. O cristianismo, querido, é um alvo. Nos conformar com Jesus. Nos conformar era estar na mesma forma. Qual é o oposto disso? É o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a vontade de Deus para nós, né? E aqui o escritor diz assim: deixe um pouco, se você já avançou, quer dizer, se você já estudou, se você já comeu leitinho, se você já cresceu um pouquinho, avance. E ele fala de 6 elementos aqui que eles já poderiam avançar. E ele fala desses elementos aqui, dizendo que é o arrependimento, as obras, dizendo que é a fé em Deus, os batismos, né? A respeito dos batismos, quantos tipos de batismo você conhece? Tem o batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, e que mais? Tem mais batismo que você poderia estudar. Então, por exemplo, o versículo 2 e 3 de Romanos capítulo 6. Batismo na sua morte. Então, tem relação esse com... Então, ele fala que você pode avançar. Você pode conhecer e avançar, prosseguir. Então, o que nós estamos fazendo? Felipe, põe aí o mapa, por favor. Nós estamos olhando o caminho do povo de Israel no deserto. Eles saíram. Qual era a proposta? Chegar na terra prometida, a Canaã. A Canaã era a totalidade das promessas de Deus ao povo dele, de Abraão. Então, quando eles foram para Gósen, que era o melhor lugar do Egito, por causa de José, ali eles ficaram 400 anos, porque Deus havia dito para Abraão: a tua descendência será peregrina, não vai ter terra, não vai ter um lugar, até eu levar a terra que eu jurei a ti. Então, eles estão no Egito para fazer o quê? Para nos dar um exemplo do que é o mundo, do período em que eles estavam no Egito, que representa o nosso tempo no mundo. Depois eles passaram por Sucote,
Sucote, eu já falei que era o lugar das cabanas, né? Eles armaram muitas cabaninhas ali e eles já estão agora escravos. E como escravos, eles não tinham uma formação. Para eles serem formados como uma nação, eles precisavam de muitas coisas. Então, eles saem quando Moisés tira-os e atravessa o Mar Vermelho, ali em Pi-Hairote, né, que é chamado Beco Sem Saída, porque havia montanha para todos os lados, e na frente era o mar, e atrás vinha Faraó com seus carros e cavaleiros. Eles não tinham, nós já passamos por esse estudo, né? Eles não tinham para onde olhar. E Moisés tinha uma vara nas suas mãos que representava o seu ministério, né? Mais tarde, nós vamos ver que também houve uma vara na mão de Arão. E essa vara na mão de Arão, ela floresceu, né? Como sinal de que o sacerdócio era para ele. Deus tem um negócio com vara, mais tarde, outro dia, a gente pode ver isso, né? E eles atravessam, e eles caminhando pelo deserto, nós já passamos, que eles chegaram em Mara, o lugar das amarguras, das dificuldades, né? E depois foram para Elim. Elim é o lugar onde há águas, né? E são alegrias temporárias. O propósito de Deus não é eles nem ficar na amargura e nem nas bênçãos que é só para um tempo, né? O propósito de Deus é levar eles para a terra prometida. Porém, hoje, como nós estamos caminhando para a perfeição, né? E talvez, né, nós vamos passar por 42 lugares, mas talvez não vou cansar vocês tanto desse estudo. Vamos passar, às vezes, em um lugar assim, em 10 lugares num dia só, né? Numa terça-feira só, que talvez nós vamos aprender muitas coisas. Hoje nós vamos voltar de novo para Êxodo, capítulo 17. E eu queria te convidar agora para entrar em Massá e Meribá, depois que eles partiram de Sim e chegam em Refidim, onde não havia água para beber. Bom, eu quero pedir que então fiquemos em pé, só para nós, mais uma vez, reverenciarmos as Escrituras, que nós sempre reverenciamos como palavra de Deus. Amém? Então, palavra do Senhor. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e ao nosso rebanho? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim,
fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está entre nós ou não? Será que nós já passamos por um lugar e perguntamos: será que Deus está comigo ou não? Quem nunca passou por Meribá? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra para estudar, examinar os princípios que se aplicam à nossa vida cristã. Nós declaramos a nossa dependência de Ti e pedimos que o Senhor nos oriente em tudo, fale ao nosso coração e à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Dizem que uma das coisas mais interessantes da vida é saber fazer pergunta. Você não pode analisar uma pessoa tanto pelas suas respostas, mas você precisa analisar uma pessoa pelas suas perguntas. Eu gosto que as pessoas me fazem perguntas, mas eu gosto de perguntas inteligentes. Aqui há uma pergunta: o Senhor está entre nós ou não? Massá e Meribá. Lugar ou lugares especiais de Deus. Em primeiro lugar, o que nós precisamos entender? Primeiro, nós precisamos entender o significado dessas duas palavras. Para compreender o enredo dessa história, é necessário compreender o significado dessas duas palavras. Massá significa testar. Testar. Algumas traduções trazem também por tentar. Tentar. Mas a melhor tradução é testar. Ou provar. Provar. Testar ou provar. Massá, inclusive, meus queridos irmãos, é um verbo hebraico. É um verbo. Massá é um verbo que se aplicava à ação dos ourives. Os ourives que vai provando o ouro, quando ele está ali colocando o ouro no fogo e tirando, então se diz que ele está em Massá, a ação dele, o verbo que determina o que ele está fazendo, os hebreus era Massá. Passa-se o ouro pelo fogo para escoimar das impurezas. Passa-se o ouro pelo fogo para tirar aquilo que não é ouro. Nós sabemos, quando nós olhamos o ouro, para se saber se ele está realmente puro, o ourives, então, ele passa o ouro pelo fogo a fim de chegar àquele quilate, aquela pureza. Então, a palavra massá, ela significa isso: provar, testar e não tentar. E Meribá? Meribá significa contender. Contender, é isso mesmo. Então nós temos o que aqui? Duas palavras, dois verbos. Massá
é o verbo da ação de Deus. Deus estava provando Israel. Deus estava trabalhando com o seu povo como se fosse ourives. Deus estava colocando eles ali na sua fornalha. E é isso que nós devemos entender. E daqui a pouco você vai compreender melhor ainda. Porque essa é uma ação de Deus. Bom, por incrível que pareça, Deus via o povo como metal precioso. Deus via o povo como alguém que ele precisava escoimar, tirar as impurezas. Como é que você acha que Deus te vê? Perfeito? Mas a Bíblia diz: sede vós perfeito. Tem algumas impurezas na sua vida? Com as suas palavras, com os seus pensamentos? Como é que nós estamos diante de Deus? Bom, vocês não pensam que nós estamos aqui? Eu estou motivando vocês para vir na terça-feira. Mas se em algum momento eu mostrar o cajado, não assusta não, tá bom? Que é coisa de pastor, né, irmão Antônio? Pode mostrar o cajado, irmão Antônio? Bater também ou não? Devagarzinho, só, né, tocar. Bom, temos aí Massá. Deus vê o seu povo como um metal precioso, como uma joia de grande valor. Por isso ele faz passar por Marabá. Agora, só que o povo não chama aquele lugar de Massá. O povo, da sua parte, chama aquele lugar de Meribá. E Meribá é contender, é discutir. Meribá é um pouco pior do que contender e discutir, é rebelar. Deus testa o seu povo, porém o povo contende, o povo discute, o povo fica nervoso, mas não é propriamente com ele, Deus, é com quem? Com Moisés. Olha o texto aí que eles perguntam: por que você nos trouxe aqui? É o velho mecanismo de defesa do homem, irmãos. Descobrir quem é o culpado, né? É a primeira escapatória que as pessoas acham quando passam por problema. Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? E sempre quando há um problema, via de regra, as pessoas querem achar um bode expiatório. E quem é o bode expiatório? Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer, Moisés. Contenderam, né? Então, Deus está testando o povo. E o povo está contendendo, né? E a história mostra que, na verdade, Deus estava por trás de tudo isso. Esses verbos aqui, Massá e Meribá, são verbos muito fortes no hebraico, né? Mas Massá, provar, mostra Deus como agente de um processo. O que está acontecendo com o povo de Israel não é por acaso, é Deus que está colocando eles em dificuldade. Deus já havia dito: eu te deixei ter fome, eu te deixei ter sede, eu te provei,
Vocês passaram por dificuldade, para que saibais que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O que sucede aqui é que Deus estava testando o coração deles para ver a obediência deles. Porque depois disso aqui, para onde eles vão? Olha lá. Ó. Sinai, queridos. Põe lá, Felipe, a setinha em cima do Sinai, ali no 8, 9, ali em cima. Mais abaixo. Lá mais embaixo, ó, deserto do Sinai. Depois que eles saem dali, eles vão para onde? Para onde Deus vai mandar o quê? A lei. Testa primeiro. Para depois conhecer a vontade de Deus. Vocês sabem, a vida também é mais ou menos assim. Primeiro vem as provas, depois vem as lições. A escola da vida é mais ou menos assim. Nenhum casamento, nenhum trabalho, ninguém chega a algum lugar de sucesso se primeiro não passou pelas provas. Ninguém amadurece se primeiro não passou por dificuldades. O processo é esse. Você vai lá e pede para o garapeiro, se você é bem magrinho, que nem o Dilson assim, me dá aí um copo dessa garapa, né? Mas aí você vai ver o quê? Vai ver uma cana sendo esmagada. Passa por um processo. E muitas vezes o garapeiro judia daquela cana, né? Passa 2, 3 vezes, dobra, torce, enfia. E se a cana pudesse falar, ela diria: por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por essa prova? Bom, você já está começando a entender o estudo dessa noite? Oh, que bom, né? Que o Espírito Santo te revele. Diga para o teu irmão assim: eu também já passei por Massá. Você já passou por esse lugar? Todos nós já passamos por Massá, irmãos. E é Deus que conduz o processo. Quem está jogando esse povo no deserto é Deus. Quem jogou eles, passou ali pelas águas amargas, passaram por Elim, é Deus. Por quê? Porque está escrito: os meus caminhos não são como os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Comece a entender que muitas vezes Deus nos prova. Deus nos prova. Eu passei, irmãos, por cada prova já na minha vida. Quem hoje me vê aqui, 53 anos, um pouco parecendo calmo, não sou tanto assim não. Quando eu estava lá, jogado, lá no canto, não vou dizer jogado, né? Mas é assim, vamos lá. Esse menino quer ser obreiro? Puf, lá vou eu, lá para o Ebenezer, né? Era um boteco lá no final do Alvorada. 2 anos e 3 meses lá no Antônio. Ninguém me vendo. Deus havia me provado. Tirou minha filhinha. Minha primeira filha. Larissa Tassiane. Menininha linda. 36 dias ele me deu.
Eu era muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Não tem nenhum pecado você querer ser rico. Mas eu achava que eu ia ser muito rico. Quando estava esmagado, Deus falou comigo. E eu obedeci. Para entrar no ministério, queridos, eu passei por Massá. Quando eu estava ali no Ebenezer, porque assim, com a morte da Larissa, nós perdemos muitas coisas. Desculpa, meus irmãos. E então, eu fiquei só com uma bicicleta. Eu ia trabalhar, nós tínhamos casado, fomos morar num apartamento, edifício na terra, ali na avenida Edifício Anchieta, edifício na terra, ali próximo da Sesumar. E depois nós perdemos tudo. E eu rejeitava muito esse negócio de ser obreiro. Dificilmente vocês vão me ouvir falar isso aqui, viu? Aproveita hoje porque, nem sei, é para entender um pouquinho o que é o Massá, né? E quando estava na prova, Deus abriu uma porta muito grande para mim. Eu lembro que eu trabalhei 3 meses fazendo um granito. Eu ganhei dinheiro para comprar um carro zero. Eu comprei meu primeiro Fiat Uno. Fui lá na agência, comprei. Agora preciso de um carro. Aí planejei ir para os Estados Unidos. Fizemos tudo o que precisava ser feito, ou seja, passaporte, tudo. Tínhamos o destino, Nova Jersey. Vou para Nova Jersey. Olha, eu de novo querendo o meu caminho e não o caminho de Deus. É uma coisa curiosa, né? Tivemos outra luta terrível, terrível. Resultado, quando a Emily nasceu, nós tínhamos uma bicicleta e eu colocava a Célia no cano da bicicleta, isso mesmo, senhora Célia, pedagoga, né? Ela ia no cano da bicicleta e ia dirigir culto. Fiquei 2 anos e meio no Ebenezer, lá, pastoreando uma congregação, que depois disseram assim para mim, tiveram coragem de dizer isso. Eu não devia nem dizer isso no púlpito, não devia mesmo. O tempo que você ficou no Ebenezer não valeu. Na hora do crivo, me disseram isso. Eu chorei, irmãos. Ninguém sabe as suas lutas. Não valeu. Por quê? Porque eu era diácono. Falei, onde esse irmão? Falei, não, eu vou fazer de conta que eu não ouvi esse meu crivador fazendo isso comigo. Não, vou ficar quieto. Nós passamos por Massá, irmãos. São situações aflitivas. Ficamos muito aflitos. E de vez em quando eu me vejo em Massá e eu pergunto assim, Senhor, tanto tempo de vida cristã que eu tenho. Quanto tempo de vida cristã você tem? É?
De vez em quando eu pergunto assim, Senhor, não é para mim mais passar por isso, eu já conheço muito mecanismo espiritual, muito mecanismo psicológico, eu sei como é que funcionam as coisas, eu conheço a psique, eu conheço como as coisas funcionam. Mas de vez em quando você se vê jogado lá. Mas eu já aprendi que essa prova que nós passamos por Massá, você tem que levar recordações, experiência. Você não precisa passar 2 vezes por ali. Não. Massá é um lugar que nós descobrimos que Deus nos leva e lá nós não achamos água. Nesse lugar eles chegaram, não acharam água e se sentiram muito aflitos. Muita aflição. Sabe o que é aflição, irmãos? É como hoje, pela misericórdia de Deus. 2 anos e tanto, a única coisa que me davam era 20 passes de circular. Oh, aleluia! E ainda bem que me dava 20 passes de circular, né? Assim que de vez em quando a Célia ia de circular. E lá eu ia de bicicleta. E dando glória a Deus. Passando por aflições. Passando por Massá, queridos, olha, eu vou dizer uma coisa, é uma lembrança tão interessante que dá até para colocar Massá. Vocês estão vendo esse dedo aqui? É torto. Fui dirigir uma escola dominical, porque lá nós discipulávamos pessoas, batizei algumas pessoas lá, né? E a caminho, minha bicicleta estava já com o pneu assim meio carequinha, num dia de chuva. Passou a chuva, falei, eu vou de bicicleta. E tinha uma areinha ali perto do NIS 3, acho que é aquele, né? UPA, hoje é UPA. E lá tem uma curvinha. Eu fiz a curva cedinho, minha bicicleta foi. No que ela foi, enroscou minha gravata, puxou meu pescoço, puxou meu dedo. A bicicleta virou por cima de mim. Eu falei, meu Deus, hoje eu entendo que o Massá ali era mais que massar, era amassar. Eu levantei, voltei para casa ralado, troquei a roupa, falei, eu vou na escola dominical. Quem nunca passou por lutas? Quem nunca passou por dificuldade? Então, assim, Massá é um lugar de experiência. Na vida, nós passamos por muitas experiências. Vida cristã não é moldada com um parquinho de diversão. Vida cristã não é uma vida de colônia de férias. Vida cristã é passar por lutas, é passar por dificuldade, passar por problemas, passar por sensação de abandono, por sensação que dá-nos a impressão que nós estamos sozinhos. E é nesse momento que Deus chega e faz aparecer uma rocha, que é Cristo. E Deus diz para Moisés, toque na rocha, Moisés, que vai sair água dela. Quantos acreditam no milagre do Senhor nas horas da dificuldade? É isso, queridos. Então eu gostaria de caminhar com os irmãos. Talvez eu não vou concluir hoje esse estudo, porque ele é um pouco longo. Por esses 2 lugares, Massá e Meribá. Como é 2 lugares, vamos começar só por Massá. Talvez hoje eu paro só em Massá. Meribá nós vamos deixar um pouquinho para a semana que vem. Por quê? Porque são lugares que não são lugares acidentais. São lugares que têm conexão com a nossa vida. São lugares que nós passamos, irmãos. E se nós não souber passar pelas provações, nós temos que saber passar por a provação. Então o que é Massá? É um lugar real na nossa vida. São lugares especiais que Deus permite que você passe. E eu quero chamar então a tua atenção para nós começarmos a andar
no capítulo 17. Olhe comigo o versículo 1, diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, e eu quero chamar a tua atenção para essa expressão agora. Andando de um lugar para outro. Essa expressão não é um tanto estranha? Andando de um lugar para outro. Se fosse só isso, tudo bem, mas aí está escrito assim: conforme a vontade do Senhor. Conforme a ordem do Senhor. Eles não estão indo para um lugar determinado, eles estão zanzando de um lugar para outro. Não é um lugar estabelecido. Eles estão andando de lá para cá, de cá para lá. Eles estão andando em zigue-zague, sem rumo. Mas o que é curioso aqui, que é estranho? Conforme a ordem do Senhor. Eles estão andando e chegam em Refidim, conforme a ordem do Senhor. E chegando em Refidim, o que é que diz ali? Mas lá não havia água para beber. Conforme a vontade do Senhor, eles pararam no lugar que não tinha água. Então não foi um acidente. Então eles não chegaram ali com da própria cabeça deles. Não. Eles não receberam um mapa. Nós hoje temos mapa aí, GPS. Você digita. Se é o Siri, você fala. O Siri, no aparelho, você fala: onde eu estou? E ele responde assim: Rua Caracas, 1067. Aí você diz assim para o Siri: eu quero ir na Avenida Brasil. Aí ele vai te dizer: vire à esquerda, vire à direita, vai te leva lá. Parece que tem um bichinho dentro do Siri ali, né? Mas é um mecanismo de guia, né? Com esse negócio de Siri, eu já tive vontade de ir em lugar até que eu não conheço, mas só tive vontade, não tive condição. Eles estavam ali, não tinha mapa, não tinha GPS, né? Mas o que eles tinham? Eles tinham Deus. Eles tinham Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você veio parar aqui? Você sabe que uma das perguntas mais curiosas é essa aqui: por que eu estou aqui? Vamos parar para pensar em dois personagens que poderiam fazer essa pergunta. Primeiro, Naamã, melhor, a criadinha de Naamã. Vamos olhar, só para olhar? É 2 Reis 5, né? Olha lá. Olha como é interessante esse estudo. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós temos ali o quê? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado e honroso pelo seu senhor, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel. Atacou Israel. O que aconteceu? Levaram uma turma cativo. E no meio dos cativeiros, quem estava? Uma menina. Vocês já pensaram, uma garota assim, vamos imaginar aqui, quantos anos você acha que tinha essa menina? Eu imagino que essa menina devia ter entre 10 a 15 anos. Uma menina. Foi tirada dos pais, cativa, aí viram ela,
Levaram para a casa de Naamã. Já imaginou ela fazia a pergunta assim: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E no meio dessa pergunta, ela vê Naamã tirar a farda. E ela olha e descobre que o seu patrão é leproso. Olha como Deus conduz na sua soberania as coisas, irmão. Isso aqui é Massá. É lugar aonde Deus nos coloca. E lá, dentro da casa de Naamã, ela foi instrumento de Deus para pregar sobre o Deus de Israel. Lá na nossa terra tem um profeta. Se Naamã for lá, ele vai receber um milagre. E deram ouvido à menina, olha que coisa curiosa. E eu vou dizer para vocês, irmãos, Deus colocou você aonde você está, não é à toa. Deus te colocou ali porque Ele tem um plano ali na tua vida. Isso é entender a soberania de Deus. Eles estavam pensando que estavam sem rumo, mas Deus estava conduzindo o processo. É Deus que nos faz passar por situações difíceis para que nós saibamos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Pastor Nilson, onde está isso? Abre aí Romanos, então. Romanos capítulo 8. Não é aí que está? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui em Romanos capítulo 8. Eu citei, tenho que achar agora. Todas as coisas, onde está mesmo? Está aqui em Romanos 8, eu tenho certeza que está aqui. Todas as coisas contribuem. Versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O que Deus quer? O bem. Por que estou aqui? Poderia perguntar. A menina sem nome, a criadinha, a escrava, a empregadinha. O que eu estou fazendo aqui? Aquela menina devia arder o coração. Que saudade do meu pai. Que saudade da minha mãe. Tem muita gente que no meio da dificuldade só xinga, reclama, esbraveja. Não entende que Deus está conduzindo a tua vida. Isso que nós devemos entender, querido. Deus não perdeu a rédea da tua vida. Deus não perdeu a direção dessa igreja. Deus não perdeu a direção da tua família. Vamos entregar mais uma vez a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque não é um acidente. Isso aqui, irmãos, era Deus que estava conduzindo. Eles estavam lá. Voltemos para o capítulo 17. Então, eles andaram de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor, e chegaram em Refidim, e não havia água para beber. Era o próprio Deus que levou eles para o deserto. Deserto é lugar sem água, sem vida, lugar de aflição, lugar de agonia. Deserto é uma escola. Mas o texto diz aí, conforme a vontade do Senhor. Você já pensou nisso, irmãos? Como eu vou pensar nisso, pastor Nilson? Que aqueles momentos mais difíceis da sua vida,
aqueles momentos que você acha que não tem solução, aquele momento em que você pensa assim, em achar um culpado. Eu estou aqui por causa daquele, daquele irmão, daquela minha esposa, eu estou aqui por causa disso. A gente é cheio de achar alguém para colocar culpa. Não, querido. Aqui diz assim, conforme a vontade do Senhor. Israel podia perguntar, quem me trouxe aqui? E Deus ia responder, não foi Moisés, fui eu que te trouxe aí, eu que te trouxe para o deserto, eu que te mergulhei nessa situação. Ah, pastor, mas será que a gente merece isso? Meu Deus, eu não mereço isso não. Muitas vezes a gente fala, né? Meu Deus, eu não fiz nada para acontecer isso comigo. Eu sou um bom menino. Eu sou uma boa moça. Eu até contribuo. Eu até oro de vez em quando. Se bem que nem sempre, mas de vez em quando você ora. Eu até vou na igreja. Eu estive lá no Natal, agora eu vou na Páscoa. Eu vou na igreja. Eu até contribuir. A gente não é cheio de achar assim que a gente não pode sofrer? Nós pensamos assim. Às vezes, irmãos, nós até estamos num pique de relacionamento com Deus. Que sofrimento nada. Eu sou fiel. E aí você canta, serei fiel ao meu Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr. Há uma vitória, você fiel. Mas passa por maçã. Passa pelas lutas. Então, eu quero chamar a tua atenção aqui agora, irmãos. Quando nós estamos nesse pique, nesse relacionamento com Deus, nessa comunhão com Deus, olha aí agora, 1 Coríntios capítulo 10, é Paulo, versículo 13. Venha comigo, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem era Paulo, hein? Será que Paulo passou por Massá? 1 Coríntios capítulo 10, e o versículo 13 diz assim, olha isso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que você possa suportar. Está difícil, mas tem um escape. Você passa por maus momentos e se sente lá dentro de Massá. Sabe o que é isso? Deus querendo que você se amadureça espiritualmente, que você cresça espiritualmente, que você entre no processo de Deus, e o processo de Deus é esse: eu quero te levar à perfeição. E qual é a perfeição? É Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se aniquilou. Tomou forma de homem. E qual foi a perfeição? Na cruz, quando injuriaram, ele não abriu a sua boca. Jesus passou por Massá. Não abriu a sua boca. Assim, irmãos, não se ponha a reclamar. Olhe para a palavra do Senhor. Quando passar por luta, grife esse versículo aqui, Muitos momentos difíceis na nossa vida. Sabe, a gente tem uma mania de achar um culpado.
Os discípulos também quiseram achar. Vamos para João, capítulo 9. Olha lá, olha os discípulos na escola de Massá, não entendendo muitas coisas e reclamando. O que é o capítulo 9? É um cego de nascença. Pensa nisso. Nascer cego. Que sofrimento é esse? Se você tem medo de escuro, escuro já é difícil, imagine cego. E o que eles perguntaram? Quem pecou? Olha, vamos ler. Ao passar Jesus e um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Quem é o culpado? Hã? É ele ou seus pais? Ele estava perguntando: quem é o Moisés para que nós colocamos a culpa? Por que ele nasceu cego? Eles acreditavam em pecado intrauterino. Pecou lá dentro do ventre. Ou nasceu de um adultério. Pulou a cerca. E nasceu cego assim. Sofrimento? Se ali está sofrendo porque está pagando os pecados. Que negócio é esse? Disse Jesus aí. Olha, agora é Jesus que vai dizer, né? Nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para quê? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, ao invés de eles procurarem Moisés para culpar e apedrejar, ou presumir que Deus abandonou esse cego, assim, achando um culpado, e muitas vezes nós achamos que a culpa é de Deus também. Não, queridos. Tudo está dentro da soberania, da sabedoria, da onisciência, da presciência de Deus. Eu quero dizer para vocês nessa noite, se vocês passarem por alguma luta, passe glorificando a Deus. Esse é o segredo, dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Porque a graça do Senhor, ela aparece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Por isso que Paulo, no sofrimento dele, se tem uma ilustração que pode se imaginar um sofrimento, é enfiar um espinho na carne. Você já imaginou? Um espinho de laranja assim, bem... Nem vou imaginar, né? E o que Deus disse para Paulo quando ele pediu para tirar? Não vou tirar, mas vou lhe dar a minha graça. A minha graça te basta. Você vai passar por isso. E foram anos Paulo sofrendo. Ele faz uma lista de sofrimento. Apanhei, andei nu, nem imagino o que ele diz, um dia e uma noite no abismo. O que é isso, hein, Enos? Passar no abismo, hein, Dilson? O que é passar no abismo? Vá saber. Ele faz uma lista ali no capítulo 10 de 2 Coríntios. O sofrimento, querido. E quando ele está falando do sofrimento, o que ele diz? Que Deus disse para ele: a minha graça te basta. Então, quando você procura Deus, no meio das dificuldades, Deus vai te dizer: meu filho, eu estou te deixando aí, para que tu aprenda a me buscar, aprenda a orar a mim, aprenda a depender de mim, e eu só vou te tirar daí quando eu quiser, porque eu sou soberano sobre a tua vida.
Quem é que nós aprendemos então que pode perguntar também por que estou aqui? É José. Menino bonito, educado, filho predileto, filho de papai. Qual o primeiro lugar que ele podia ter perguntado por que estou aqui? Quando os irmãos dele, jogaram ele aonde? Na cisterna. Lá dentro ele falou, por que eu fiz para merecer estar aqui? Aí um dos irmãos lá, não é bom o que nós estamos fazendo, não. Vamos ganhar um dinheirinho com ele. Vamos vender ele. Venderam. Escravo no Egito. Dentro da casa de Potifar. Por que estou aqui? Era Deus conduzindo o processo, querido. Deus conduzindo o processo. Aí acontece que ele é acusado de assédio sexual. E ele vai para a cadeia, queridos. E ele não fica um dia só na cadeia, não. Ele fica 13 anos. 13 anos por uma acusação injusta. Mas o que ele fez na cadeia? Eu já preguei isso aí aqui. Ele reconstruiu, redirecionou a sua vida. Ele refez a sua vida. Mas o que é interessante é você ler Gênesis 45. Olha que interessante, como é a boca de José quando fala desse tempo da sua vida para os seus irmãos. Agora ele está diante dos seus irmãos. Olha o capítulo 45. Versículo 3, ele diz assim, então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai está vivo, mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Chegaram mais perto, disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês, que Deus me enviou adiante de vocês. Olha como José reconhece a soberania de Deus. Me venderam, pensando acabar com minha vida? Não, vocês não acabaram com a minha vida. Ele poderia ter xingado os irmãos dele, poderia ter maltratado, poderia ter falado, por que vocês fizeram aquilo comigo? Agora vocês vão passar fome. Mas olha o versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos aproxima, agora 5 anos, não haverá cultivo nem colheita. Olha isso, versículo 7, irmãos. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar a vida com grande livramento. Isso aqui é caminhar para a perfeição. Não xingou, não murmurou, não praguejou, passou por Massá, sofreu, e ainda diz, Deus me mandou à frente de vocês, para preservar a vida de vocês. Oh, meus irmãos, está passando por lutas? Aprenda nesse momento, o que você está passando? Deus tem uma resposta para a tua vida. Deus tem uma resposta para o teu coração. Note bem você, o que é isso aqui, irmãos? É a graça de Deus. A graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quem era José? Agora ele pensa que é fraco. Antes ele pensava que era forte. Tive um sonho, né? Talvez até falou a língua ali, né? Tive um sonho. Que sonho? Olha, estava cheio. Né? Não, ali você não é forte.
Você está pensando que você é forte quando você só fala língua, quando você ora? O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. É ali, ó. Assim, irmãos, nós passamos por Massá. Agora tem Meribá. Mas por que Massá? Porque é o lugar da prova, o lugar que se refina o caráter. Né? E por que Deus permitiu tudo isso? Para usar de graça e de misericórdia, para que eles pudessem entender mais tarde que a verdadeira água da vida era Cristo, que é a rocha. Eles não enxergaram a rocha, meus irmãos. Essa rocha era Cristo. E uma palavra aqui, irmãos, para nós. Vamos enxergar a rocha. Em todo momento, o Senhor está perto de você para aliviar as suas dores, para aliviar a sua carga, para fazer você passar. Você pode passar por Massá, você pode passar por dificuldade, mas o Senhor vai te acompanhar. Então, o que é Massá? Lugar das aflições. O que é Meribá? Fica para a semana que vem. Meribá é agora lugar de atendimento. A palavra do Senhor diz assim, ó, é Jeremias. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Remédio há, médico há. Mas o que está acontecendo com o povo? Não quer comparecer no hospital. Não quer melhorar a vida. Não quer comparecer diante de Deus. Não quer sarar. Fica achando que as coisas... Não, eu vou pela minha cabeça. Nenhum discípulo, que uma vez discípulo, pode ser discípulo se não comparecer diante de Jesus. Aprendei de mim. O que Deus está fazendo aqui com o povo? Discipulando eles. Quando nós passarmos por luta, irmão, não pensa, é o governo, é não sei o quê, é não sei o quê. Para com isso, queridos. Quem é o dono da tua vida não é o Lula, não é um partido. Você uma vez entregou a sua vida para Jesus, para o Senhor Deus. As lutas, elas vêm, mas elas também passam. Meribá e Massá é lugar de passagem. Deus vai tirar eles dali, mas só que a partir dali haverá uma rocha que os acompanha, e a rocha era Cristo. A partir daquele momento, eles tinham um sinal de Deus de que os iria acompanhar, e a rocha era Cristo. Irmão, nós já andamos com Jesus, nós já passamos por muitas dificuldades, nós temos que aprender a nos recorrer a Ele. Hoje eu tive um momento muito especial com a minha filha. Vai fazer aniversário, agora dia 9, e nós estávamos orando junto. E ela falando das lutas, das dificuldades, e eu pude ministrar para minha filha, pensando, para a pessoa chegar a um determinado lugar, irmãos, no caso dela, medicina, ser médica, o estudo às vezes é tão desgastante, é tão sofrido, que de vez em quando eu olho para ela e falo, meu Deus, por que essa minha filha quis escolher isso? Mas Deus sabe todas as coisas. E eu incentivo ela, oro junto. Ela até vive uma vida até tranquila, mas não é fácil. O mundo que nós estamos vivendo nos oprime. Nos oprime.
Então, chegar a algum lugar vai muita luta. Meus irmãos, não temam. Deus está conosco para nos ajudar a passar por todas as dificuldades da vida. Vamos aprender, vamos amadurecer, vamos deixar Deus conduzir o processo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Esse é o ensino para essa noite. Massá, lugar especial que Deus nos prova, né? Me perdoe hoje, eu estou com uma voz bem difícil, mas Deus vem nos dando graça, viu? Que Deus abençoe a todos, para nós prosseguirmos. E eu quero agradecer por você ter respondido ao chamado do Espírito Santo para vir ao templo, para nós aprender, porque mais vale um dia do que? Mais vale um dia na casa do Senhor do que? 1000 anos, senhora dele. Então, diga assim, valeu a pena estar aqui. Aleluia. Se você está agradecido, diga graças a Deus. Se você recebeu a palavra do Senhor, diga Deus é bom e Ele vai te ajudar. Aleluia, Ele vai nos ajudar. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa lição dessa noite. Aprender com o Senhor, a educar, Senhor, os nossos sentimentos, a educar as nossas emoções, a educar, Senhor, o caminho que nós estamos a passar. Quantas lutas nós já passamos, quantas dificuldades nós já fomos submetidos, já passamos por aflições, por tentações, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Que o Senhor continue dando graça para os teus filhos, fortalecendo os teus filhos, porque nós estamos nesse mundo montando e desmontando as nossas tendas, Senhor, passando por muitos lugares, muitas aflições, porque muitas são as aflições do justo, mas, Senhor, guarda cada um, para que possam crescer, amadurecer, desenvolver e se fortalecer na fé, para chegar até o lugar aonde o Senhor tem para nós, a glória eterna, Senhor. Que nós possamos ter humildade de aprender com o Senhor e crescer segundo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. Amém? Amém. Vão em paz, que Deus te dê uma noite muito tranquila, um sono reparador, que você aprenda e cresça mais e mais com as dificuldades, porque o Senhor está no controle da tua vida e da minha também.